Minhas irmãs, meus irmãos, sintam-se todos fraternalmente abraçados, gentilmente apertados. Nosso tema de hoje, lidando com a ansiedade, pois considera que a ansiedade é, na conjuntura social da atualidade, um grave fator de perturbação e de desequilíbrio, que merece cuidados especiais, observação profunda e terapia especializada, como nos diz Joana de Ângeles no livro Conflitos Existenciais. Feita então essa ressalva da frase de Joana, que nos traz a seriedade do assunto, nos permitimos ver um outro olhar, né? Para que serve isso? Pergunta um personagem, enquanto a outra traz aquela pedra enorme, segurando escrita ansiedade, ele diz: eu não sei, mas eu não consigo largar. Embora haja nessa representação um equívoco, porque nós precisamos entender, e vamos falar do papel da ansiedade no psiquismo, eu gostaria, antes mesmo de entrar no assunto, fazer 3 combinados. Na verdade, eu estava vendo a minha esposa, que trabalha na evangelização da casa, conversando com um grupo de evangelizadores, e eles falando que nos primeiros dias eles fazem um combinado com a turma. Eu achei que negócio bacana, falei, eu tenho que fazer um negócio desse também, vou fazer um combinado. Estamos começando um ano. Então, eu queria colocar 3 pontos muito importantes. Nosso combinado. Primeiro, nós vamos fazer um estudo baseado na doutrina espírita. Não é uma palestra de psicologia. É uma palestra espírita. Contudo, nós vamos abordar, que é o segundo ponto, um tema da psicologia, centrada na compreensão do ser espiritual. Este é o segundo ponto. Então, faremos um estudo espírita primeiro, centrado na psicologia do ser espiritual, segundo ponto. E o terceiro e último, que é um alerta que nós devemos sempre fazer quando trabalhamos com temas ligados à psicologia. Vamos falar aqui em sugestões, indicativos, caminhos terapêuticos. Contudo, nenhum deles exclui a importância, a necessidade, o ser imprescindível de um profissional da área apoiando aqueles que têm qualquer transtorno de origem de ansiedade. Feito esses combinados, nós podemos ver que nossa agenda tem 5 pontos. Todos eles não tão profundo quanto gostaríamos, mas cabendo dentro do nosso tempo. Vamos entender um pouco sobre a ansiedade. Vamos lembrar de Jesus, sempre o psicoterapeuta da humanidade. Vamos trazer algumas terapias que nos ajudam a lidar com a ansiedade, por isso o título, Lidando com a Ansiedade. Vamos trazer um antídoto para a ansiedade. Não fiquem ansiosos querendo que eu fale primeiro do antídoto. Não, fala logo o antídoto. E depois do antídoto, faremos uma mensagem final, retornando o assunto a Jesus. Então, vamos entender um pouco a ansiedade. Primeiro, vamos separar o joio do trigo. Aliás, essa passagem é belíssima da separação do joio e do trigo, mas quando eu deparei procurando imagens, eu fui ver que, na verdade, o trigo é que está à esquerda de vocês. O trigo, ele tem essa configuração, tem um pouco mais, aparentemente, mais seca. E o joio é de cá. Se dependesse do meu conhecimento, eu falaria o contrário, porque o joio é mais bonito do que o trigo.
Então, essa imagem, ela me despertou um sentido muito forte da minha própria ignorância, mediante o julgamento que eu faço das coisas da vida. Então, ela me trouxe, no estudo, ela pegou e me assentou, sabe? Senta aí e vai com calma para poder entender de fato o que é joio e o que é trigo. Mas aqui, o interesse de separar de joio de trigo é dizer que hoje fala-se muito em ansiedade e dá-se a impressão que a ansiedade é única e exclusivamente uma coisa ruim. Quando, na verdade, a ansiedade é um dispositivo natural na psicologia que tem a ver, digamos, com a nossa psicologia antropológica, evolutiva, ligada às respostas que aprendemos a dar de fuga, de medo, em relação a situações de perigo. Mas a ansiedade é algo natural e nós temos que trabalhá-la dentro desse aspecto. Alguns teóricos, autores e mesmo práticos, clínicos, dizem até que um certo grau de ansiedade, na medida certa, no contexto certo, é bom. Porque a ansiedade está atrelada, por exemplo, a mecanismos de fuga que tem horas que nós temos que, de fato, o quê? Fugir. Então é algo que vem de um atavismo psicológico profundo. Ocorre que a gente traz essa questão de medo para o contexto de nossa vida. Mesmo assim, por exemplo, mediante a perspectiva de sair um resultado de um vestibular, do Enem, de um concurso, é natural que tenhamos ansiedade. Vamos nos preparar para um desafio, para uma corrida, para uma competição. É natural que tenhamos ansiedade. Essa ansiedade natural, que Joana nos coloca muito claramente também no livro Conflitos Existenciais, mesmo assim, a gente tem que tomar cuidado para regular. Veja bem, eu me lembro uma oportunidade que eu estava um tanto quanto ansioso com uma prova que eu ia fazer, na época que eu fazia engenharia, eu fiz engenharia bem antes de ter feito psicologia. Então, era uma prova de uma disciplina bastante difícil, uma prova com consulta, e prova com consulta eu levo umas 2 ou 3 bolsas, eu tenho muitos livros, e eu preparei os bolsos todos, eu estava bastante ansioso, resolvi até sair um pouco mais cedo, porque a prova não era no campus universitário, eu fiz a Universidade Federal de Juiz de Fora, que é um campus belíssimo, era num colégio técnico e a prova era à noite, que esse professor só dava aula lá à noite, numa situação muito peculiar, que ele vinha do Rio. Né? Ele trabalhava no Rio e vinha dar aula lá para a gente, na Federal de Juiz de Fora, dessa disciplina. Não me lembro nem qual é a disciplina. Mas eu me lembro que eu estava muito ansioso, então eu resolvi ir mais cedo, peguei 2 bolsas de livros bem pesadas, uma prova com consulta, e quando peguei um ônibus, quando eu estava a caminho, eis que chove torrencialmente em Juiz de Fora. Mas choveu muito. E eu olhei e falei, meu Deus, ainda bem que eu cheguei cedo, né? Vou chegar cedo. E quando eu saio do ônibus, né, a chuva tinha dado chiado, volta a chover de novo. E eu absolutamente, né, cuidando dos livros, tentando cuidar. Felizmente era uma bolsa que tinha uma capacidade assim, de evitar a água, era um material mais que é revestido de material plástico. E quando eu chego para fazer a prova no colégio, as luzes estavam todas apagadas. Falei, meu Deus, mandaram essa prova e não me avisaram. E eu fiquei lá, olhei e falei, não, devo ter chegado cedo e chovendo. Uma hora lá eu consegui chamar um guarda, a chuva deu uma estiada, ele veio e falei, eu ia fazer a prova, falei, não tem ninguém aqui hoje. Aí eu fui para casa, liguei para um grande amigo meu, e que carinhosamente, nos momentos difíceis, nós nos chamávamos um ao outro de prego. Ele falou, prego, a prova é amanhã. Eu literalmente, a ansiedade me deu uma rasteira. A prova era absolutamente no outro dia. Aprendi a lição? Não. Um dia que eu precisava fazer um tratamento bem complicado, eu simplesmente fui ao dentista 1 semana antes. Ela falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim aí para o tratamento. Ela falou, semana que vem. Muito obrigado. Então, a ansiedade, mesmo essa ansiedade natural, com a nossa carga social, o nosso estilo de vida,
muitas vezes nós elevamos ela a um patamar que não seria o necessário para realmente o enfrentamento da situação. Minha filha uma vez me perguntou: pai, eu estou ansiosa a apresentar esse trabalho, o que eu faço? Ele transforma isso em energia, transforma isso em garra, em querer falar legal, querer ensinar os amigos. Mas existe uma ansiedade, que é a ansiedade que todos tememos, que é a patológica, aquela que nos adoece. Aquela cujos pensamentos não saem de nossa cabeça. Aquelas que nos causam taquicardia, suor, e que muitas vezes também nos levam a uma aceleração muito forte, uma excitação, ou nos leva a uma prostração em seguida. Então, feita essa separação, nós temos que acolher a ansiedade e entendê-la em que nível que ela está atuando. É o primeiro ponto que a gente tem que entender. Que ansiedade é essa? O que, de fato, eu estou sentindo? E qual é a natureza disso? Essa ansiedade natural, ela é antropológica, tem a ver com o nosso processo evolutivo. Mas nós temos uma ansiedade aprendida psicologicamente na circunstância da nossa vida. É dessa ansiedade que nós vamos agora tratar a psicogênese, como ela nasce. Nós não vamos aprofundar, mas se eu sei de onde ela vem, eu passo a entendê-la melhor. Aquilo que eu entendo, eu sou capaz de enfrentar melhor, inclusive acolhendo. A pessoa me procura e conversando, um casal, e o marido, ele ia para uma outra cidade para tentar a parte do trabalho, e a esposa ficaria. E ela vira para mim e fala assim: eu estou muito ansiosa, o que você acha disso? Perfeitamente normal. Eu abracei. Parou suas atividades? Não. Continua cuidando da sua filha? Sim. Está indo ao seu trabalho? Sim. Está ansiosa? Sim. Por quê? Porque eu amo meu marido. Então eu falei: o remédio melhor que eu posso te dar é um abraço. Então nós temos que acolher entendendo a psicogênese. E o ponto principal da ansiedade está ligado à nossa história de vida espiritual. As nossas encarnações, sempre. Nós somos seres espirituais, reencarnantes. E a nossa história psíquica e espiritual é longa, de outras épocas. E carreamos essas marcas psicologicamente nesta encarnação. E diante das circunstâncias de vidas que não estão fáceis, nós estamos vivendo um momento de profundas mudanças que estão abalando, essas mudanças estão abalando fortemente as pessoas, lançando em nossas vidas desafios que, a princípio, nos parecem insuperáveis. Mas não é só na reencarnação. Muitas vezes, nessa encarnação, nós cravamos a marca da ansiedade. Na infância, a criança abandonada pelos pais, a criança que é agredida, seja verbalmente ou fisicamente, e a criança que vive em ambientes de agressão. Então temos aí, tirado de estudos, eu apenas representei em imagem, 3 pontos, 3 dimensões seríssimas que criam nas crianças uma patologia de ansiedade. E às vezes nós não nos damos conta. Há pouco tempo, não tem nenhuma semana, eu tenho 3 meninos, o mais novo tem 6 anos, né? Então, eu não me lembro o que ele tinha arrumado, né? A gente acaba esquecendo, mas não esquece da nossa reação. E eu estava muito bravo. E eu virei para ele: se você não parar isso, você vai ver, eu vou te dar um cascudo. Aí ele olhou para mim: cascudo não, cascudo dói. Aí eu: tá bom, vou te dar um cascudo não. Vou puxar a sua orelha, que nem minha mãe fazia. Lembrei da minha mãe, se minha mãe fazia, deve ser que não tem tanto problema assim, né? Falei: vou puxar a sua orelha. Ele falou: puxar a orelha dói também.
Falei, bom, aí está ficando difícil. Mas por que você quer me dar um cascudo? Falei, porque eu estou com raiva. Estou com raiva não de você, do que você fez. Aí ele falou para mim assim, olha, outro dia a mamãe estava com raiva de mim. Depois ela viu que ela estava errada. Ela veio me pedir desculpa. Eu falei, danado, né? Eu falei, tá bom. Ó, não vou te bater, não vou puxar sua orelha, não vou fazer nada disso. Ah, já sei. Não sei, tinha um negócio que ele queria fazer. Eu falei, se você não for fazer agora, tá bem. Não precisa fazer nada, não. Agora não me pede ajuda para mais nada. Daqui para frente você vai fazer tudo que é seu sozinho. Se vira. Ele virou para mim e falou assim, pai, isso dói mais que o cascudo. É a dor emocional. A dor psicológica. Olha que a gente estava num diálogo ali, que tinha, claro, a presença do pai, para a criança é tudo diferente, e que depois tinha um teor até quase de negociação, né? E não precisa dizer que ele ganhou, né? Então as crianças sofrem, assim como os adolescentes de hoje em dia. Eu tenho muita pena dos adolescentes, falando sério. A pressão em cima dos adolescentes. Eles já têm uma questão de autoimagem natural, que está aí representada, com a idade, com as transformações do corpo, com as cobranças sociais. E tem uma estrutura, eu não vou discutir se é bom ou se é ruim, né? Mas é o tal do Enem. Que o adolescente, hoje a criança só falta lá, só falta não. Lá na minha filha, que hoje tem 11 anos, não era nem aqui, foi lá em Caruaru, no colégio, no ABC, que inventaram formatura, quem gosta, gosta, mas eu não entendo que formatura. Na formatura do ABC, o diretor falou assim, vocês hoje estão se ouvindo, seus filhos aqui, breve eles estarão fazendo Enem. Eu olhei, eu levantei, olhei minha filha, falei, breve? Anteciparam o Enem para o segundo ano do fundamental? Essa pressão está no adolescente. É a pressão do resultado, é a pressão da aceitação, é a pressão do relacionamento. Isso tem gerado uma ansiedade patológica. Mas nós, adultos, não se preocupem. Também temos a nossa cota. Quantas vezes dificuldades no emprego, o próprio desemprego, problema de saúde, problema de relacionamento. Vem nos tensionando e nos pressionando em uma ansiedade, por vezes, insuportável. E aí, quando a gente vai fazer uma ressalva, eu não trouxe um exemplo aqui, porém, meus amigos da terceira idade, não se preocupem, nós também temos ansiedade. E é muito comum, meu irmão, quando aposentou, na verdade, ele não entrou na ansiedade, ele entrou no processo depressivo. Eu nunca imaginei que ele fosse deprimir. Conhecendo-o, como espírita, o psiquismo dele. Então, isso acontece. Para onde então nos leva a ansiedade excessiva? É aqui que a gente tem que entender e nós vamos pedir a Joana de Ângeles que nos ajude. Vejamos que Joana nos diz, a ausência de serenidade para enfrentar os desafios da existência, pausa. Para enfrentar o quê? Desafios da existência. No caso das crianças, nós temos que pensar em qual é o nosso papel adulto em termos de forjar neles desafios, muitas vezes desnecessários. Voltando ao adulto. Então, enfrentar os desafios da existência que faz o comportamento do indivíduo se tornar doentio, cheio de expectativas, normalmente perturbadoras, gerando incapacidade de ação equilibrada e de desenvolvimento dos valores ético-morais corretos. Quando a gente vai no aporte teórico da psicologia, a gente vê lá que adoece, gera expectativa, gera essa perturbação, uma atitude desequilibrada. Contudo, é Joana de Ângeles que nos diz que nos leva a um desenvolvimento de valores ético-morais não adequados.
ou seja, nos impede de desenvolver os valores corretos. E aí essa pressão de ansiedade que vivemos e transferimos para a criança e para o jovem vai causando neles o quê? Qual reflexão? Qual é a capacidade de gerar neles equilíbrios de valores éticos e morais adequados para uma vida cristã espírita? Então, ao extrapolar, agora vamos falar um pouco dessa ansiedade alterada, né? Para distúrbio respiratório, colapso periférico, né? Que você começa a sentir sudorese, frio, perturbação gástrica, insônia. O clima de ansiedade torna-se um estado patológico, a caminho da somatização física em graves danos para a vida. Em 2022, que se repetiu em 2023, em 2022 eu tinha uma questão que eu precisava resolver muito, dependia de algo que não estava ao meu alcance, algo ligado a uma ação que eu tinha promovido contra uma questão de um órgão que eu trabalhei, e já tudo ganho, e eu contando aquele dinheiro, eu tinha até mudado, estava vindo para cá, precisando refazer, ajustar a vida. Em 2022, não saiu por uma circunstância do governo, e em 2023 eu repassei o processo. Muita ansiedade, muita. A causa ganha, mas por mais certeza, a ansiedade, até que um dia, sem falar o quê, eu simplesmente recebi um telefonema de um amigo meu espírita que me falou: não sei o que está lhe acontecendo, mas quero lhe dizer que você está adoecendo. Muito obrigado. Ponto. E aí conversamos de outras conversas espíritas. O recado estava dado. Contudo, nós temos que entender e nunca esquecer que existe uma ansiedade natural. É um desejo que ocorra alguma coisa que a gente aguarda. Veja bem, eu estava aguardando algo, porém, mesmo assim, eu estava levando isso num ponto de limite que comprometia a minha saúde. Então, é normal uma expectativa em todos os fenômenos de vida, de existência, e compõe até um quadro saudável para os indivíduos, no sentido em que a ansiedade, quando ela nos coloca num caminho de solução. Ela dá aquela energia necessária, seja para fugir, seja para enfrentar, e no caso psicológico é muito melhor parar e entender qual é o caminho de solução. E Jesus? Agora vamos então, entendido melhor, separando o joio do trigo e nos entendendo nesse processo, nós vamos agora falar do Mestre. Eu não me lembrava, em nenhum momento, nos evangelhos sinóticos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, de ter visto a palavra ansiedade. Não me lembrava. E, de fato, pesquisando através dos recursos tecnológicos hoje que nós temos, a palavra ansiedade, ela aparece em trechos, em uma carta aos Efésios, se não me engano, tem uma outra parte também de Pedro, uma de Paulo, uma de Pedro. Assim mesmo, certamente é uma questão de tradução atual. Porque, embora a grande maioria desses textos tenha origem no grego, a origem dos diálogos era no aramaico. E o aramaico não tinha, certamente, palavra para ansiedade. Já é uma interpretação. Contudo, quando Jesus nos assevera, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, eles diz ao ansioso, ou ao depressivo, ou a todos nós, quando sofremos, que nós devemos entender que nós seremos socorridos e consolados. Por isso, que quem estava aqui, na semana passada eu estava observando que o filme Nosso Lar 2 me chamou a atenção, principalmente pelo trabalho que os espíritos têm em nos ajudar a todos. Foi a parte que mais saltou
aos meus olhos. E aí a tecnologia me ajudou e apontou. Este trecho do Evangelho não fala diretamente na palavra ansiedade, porém, traz toda a noção de conforto para a ansiedade. Não se preocupem com a própria vida, disse-nos Jesus. Quanto ao que comer ou beber, nem com o próprio corpo, quanto ao que vestir. Olhem essas palavras. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Não é a saúde, não é o bem-estar, não é o equilíbrio, não são as relações muito mais importantes do que a angústia e a ansiedade, muitas vezes, de resolvermos alguma situação? Portanto, não se preocupem dizendo, isto é Jesus nos dizendo, não se preocupem o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Conversando com algumas pessoas sobre essa passagem, a gente escuta todas as interpretações. Mas a gente precisa avançar. Jesus completa. Pois o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Mas busquem primeiro o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, mas busquem o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Essa passagem ela tem um correlato nesse trecho de Lucas, mas o que me chama a atenção, que eu queria realçar, é o seguinte. Jesus, em todo momento, ele diz o seguinte, não se preocupe. E nós temos que entender que preocupar-se é diferente de ocupar-se. Então, ele não nos diz, não faz nada não, que daqui a pouco bate alguém na porta, ele dá um pão. Se preciso for, se a pessoa está doente, acontece. Na vontade de Deus, tudo pode acontecer. Mas ele diz, não se preocupe. Agora, ocupar-nos na ação de suprir as nossas necessidades em toda a sua amplitude é dever do Espírito encarnado perante todas as responsabilidades que ele tem em sua reencarnação. Então é muito diferente. E a ansiedade, ela não trabalha no desequilíbrio da ocupação. Ela vem do desequilíbrio da preocupação. Olha a palavra-chave. Então vamos agora trazer brevemente algumas sugestões de terapias para lidar com a ansiedade. Primeiro, reforçando a ansiedade e a visão espiritual do ser. Todas as aflições e todos os apontamentos que aturdem o ser procedem do espírito. Ponto. Então, todas as minhas dificuldades, os meus conflitos, estão ligados à minha experiência espiritual. O que isso me dá? Responsabilidade pelos desafios que eu enfrento. Então, aqui, neste olhar, eu já pego aquele famoso senso, que injustiça, e tiro fora. Não há injustiça alguma. É claro que entender que não há injustiça não quer dizer que eu peça a todo tempo por misericórdia. Nossa Senhora, me dê a mão, cuide de meu coração, como cantou para a gente a Thalita. Então, não tenhamos problemas com a justiça. E ouçamos e peçamos a misericórdia. No distúrbio de ansiedade, os fenômenos atormentadores sucedem-se com a liberação de dramas íntimos do espírito. Estão em inconsciente profundo, arquivados no recesso da matriz perispiritual, de nossas, aspas, memórias das experiências passadas, afetando o nosso sistema emocional. Qual é, então, a terapêutica libertadora para isso? Que Joana nos diz. A racionalização do tormento. Por isso que agora nós estamos assim, entendendo, não é uma questão de justiça. Podemos ancorar na misericórdia, porque isso nós vamos racionalizando.
nós vamos fortalecendo a noção do enfrentamento do desafio segundo um princípio de lei de amor, justiça e misericórdia. E aí nós não nos preocupamos mais, mas nós nos ocupamos com as ações necessárias para o enfrentamento das dificuldades. É um olhar absolutamente diferente, que lentamente nos conduz à paciência, ao equilíbrio que se instala em nossas paisagens interiores. E como, se eu já sou ansioso, eu tenho que lidar com isso? Como responsável pelo distúrbio psicológico, devo compreender a finalidade de minha existência corporal. Nós não paramos para pensar nisso. O que estamos fazendo aqui? Aí eu, novamente, olhando a questão da evangelização, um tópico que eles conversam nos primeiros dias com a criança é isso. O que vocês acham que estão fazendo aqui? E aí eu penso na minha vida, o que eu estou fazendo aqui? É natural que todos tenhamos desafio, porque temos, por questões exatamente do que já discutimos aqui, ou falamos aqui em termos desse princípio de justiça, nunca de castigo, mas de oportunidade, de ressarcimento, de equilíbrio, de aprendizado. Então, isso nos instrumentaliza o desenvolvimento da segurança para trabalharmos num esquema de saúde e de paz. E aqui eu mantive essa lâmina por uma ressalva de Joana. Psicoterapeutas hábeis conseguirão detectar as causas da ansiedade, remanescente de causalidades anteriores. Ou seja, a importância, se estamos num quadro de transtorno de ansiedade, da busca de ajuda. Em todas as dimensões. A psicológica, a médica, se for o caso orgânico, na psiquiatria, a espiritual, na casa espírita ou na religião que lhe convier, a familiar e a social, com os amigos, com aqueles que convivemos. Então vamos agora. A minha finalidade era chegar aqui e trazer algumas sugestões práticas clássicas. Como não dá para anotar, vai ficar lá na página do Viana. Primeiro eu vou trazer as práticas clássicas, que eu fui na inteligência artificial e perguntei quais são as sugestões que têm sido mais indicadas para os casos de ansiedade. Eu queria ver o que está na prática. E aí nós tiramos o exercício físico, que é necessário e fundamental, técnica de respiração, técnicas de meditação, de atenção plena, a psicoterapia, a terapia cognitiva comportamental é muito usada, mas não é a única. É que eu mantive aqui o que estava dito pela inteligência artificial. Conexão social e gerenciamento de tempos e prioridades. Faz sentido isso tudo? Claro que faz. Mas eu desejava caminhar na direção das sugestões espíritas, dos espíritos. E eu fui em Joana de Ângeles. E aí eu trouxe algumas que eu gostaria que considerássemos. Então agora estamos falando o seguinte, como lidar com a ansiedade. Então, para quem é ansioso, é o momento de saber como lidar. Primeiro, leitura edificante, de renovação mental e emocional. E eu vou fazer um correlato. Aí eu gosto de descansar dos meus problemas vendo televisão. Nenhum problema. Mas eu pergunto, qual é o teor de programa que você assiste? Qual é o teor de leitura que você, digamos, ocupa a sua mente, seu psiquismo, seu coração, no tempo que você pretende descansar, teoricamente, dos problemas? Qual é? Não é à toa que as pesquisas mostram, é evidente que eles colocam pessoas assistindo os filmes com guerra, com todos os tipos de conflitos, e outras assistindo os filmes agradáveis. Depois eles fazem a medida dos neurotransmissores, que é algo que fica inclusive na própria boca e saliva, que nos levam, o cortisol, que nos levam à sensação de bem-estar. Não precisa nem dizer quem está bem, quem está mal.
Nem precisa. Não é só uma questão mental. É claro que é mental, é do psiquismo espiritual, é do espírito. Afeta diretamente a parte orgânica. Então a gente tem que entender isso. Técnicas de yoga, meditação, o famoso mindfulness. Ah, eu não sei nada disso. Ok, o recolhimento. A apreciação da natureza. Para e olha. João Pessoa é uma cidade especial. Eu não sou daqui, né? Dá para perceber. Né? Esse meu sotaque carioca é inconfundível. Então, morei anos lá, né? Mas João Pessoa é uma cidade maravilhosa. A natureza de João Pessoa é muito bela. E a gente tem que parar para olhar. As técnicas comportamentais, a meditação. Mas vamos em Joana. O hábito da oração e o cultivo dos pensamentos dignificadores. Então, nós estamos falando aqui no remédio que custa quanto? 0. Eu sempre brinco, é o tarja branca. Tarja branca. Para fazer na prece, tempo de meditação, de reflexão, que afeta diretamente na ansiedade, e tem pesquisa que comprova isso, nós não gastamos R$1. Aí as pessoas falam, mas o remédio é mais rápido. Gente, é porque não conhece o efeito disso. É igual uma visão equivocada que se tem na homeopatia. Eu tive nessa encarnação a felicidade de conhecer o doutor Javier Salvador Gamarra. Um dos responsáveis, talvez do direto, por transformar a homeopatia em uma especialidade reconhecida pela medicina no Brasil. Ele era muito amigo de Divaldo e, por intermédio da dona Ana, eu conheci o doutor Gamarra, que já desencarnou, e sempre falava, olha como é a vida. Ele falava assim, ele era paraguai, Ricardo, me preocupa muito quando o Divaldo desencarnar. O doutor Gamarra desencarnou primeiro. Entende como são as coisas da vida, né? As nossas preocupações. Hoje, do lado de lá, eu tenho certeza. A ação do bem, do amor, da compaixão e da caridade em relação a si mesmo e ao próximo. Eu sempre digo, fazer o bem faz bem. Isto não é. E se fosse, já estaria ótimo. Mas isso não é frase que eu fui escoteiro, não. Nem fui. Fazer o bem faz bem, não parece frase de escoteiro? E se for, é porque eles sabem o que estão fazendo. Fazer o bem faz bem. Há inúmeras pesquisas que nos comprovam isso. Eu fiz um curso de psicologia, que uma das atividades nossa era ter algum ato de gentileza inesperado, e a gente observava a reação das pessoas, depois anotava a reação. E foi logo no começo da pandemia, quando começou aquele medo. E eu comprei chocolate, e eu fui em algumas lojas que eu ia de informática comprar suprimentos, papel, cartucho, não me lembro o quê, mas a minha proposição, que o professor aceitou, era o seguinte, eu chegaria no local, pediria, mas eu faria uma pergunta, e assim que a pessoa me respondesse, eu agradeceria e ele daria um presente que ele não esperava. Mas é muito engraçado, porque aí eu perguntava, o que você está achando dessa pandemia? Está assustado com isso? Era uma pergunta. E as pessoas falavam, desabafavam. Aí eu falo, olha, ingratidão a você ter me respondido, toma aqui um bombom. Olha, tinha gente que dava até passo para trás, falando sério. Que bombom é esse? O que é isso? Eu tive uma relativa dificuldade, eu estou falando sério. Até que uma hora que eu cheguei, uma senhora que trabalhava na limpeza, foi muito interessante, e ela me respondeu com um sorriso. Ah, meu filho, isso vai passar. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu falei para ela, minha irmã, toma um bombom aqui. Ela deu um sorriso tão grande, falei, fica com a caixa inteira, vai. Voltei, foi outro dia, eu voltei e continuei a atividade. Fazer o bem faz bem. Aurindo assim a alegria de viver e satisfação de nos autorrealizarmos,
entregando-nos aos desígnios divinos, ao tempo em que realizará a tarefa de criatura lúcida e consciente da própria responsabilidade. Vou voltar. Eu falei, não se preocupar, mas ocupar-se. De quê? Das tarefas, consciente sobre as nossas responsabilidades. E aí nós vamos descobrir o sentido da nossa existência, que não precisa ser, e na maioria das vezes, esse sentido, sabe, missionário. Pesa, né? Missionário. Tarefeiro. Sentido humano, de ser humano. O propósito de ser humano. O propósito existencial de aproveitar a reencarnação para fazer o bem, para aprender a partir da própria dor e da dor do próximo, para pegar a ansiedade, entregar para Deus e ir socorrer a dor daquele que já está, inclusive, desprovido de um sentimento de fé, tamanho o seu sofrimento. E eu avancei. Falei, mas eu gostaria de saber também, dentro dessas terapias, e aí eu fui pesquisar, que virtudes eu preciso desenvolver para superar a ansiedade. Sem entrar, então, no detalhe de cada uma, mas eu vou chamar essas virtudes. Primeiro, a resiliência. A capacidade de entender. E a resiliência, a nossa resiliência, ela é fortalecida a partir do entendimento claro das causas dos desafios que estamos enfrentando. É aí que está a força da resiliência. A resiliência com consciência. A resiliência com ação de solução. Ocupar-se em resolver. O otimismo. A capacidade de ver, perante as situações, uma possibilidade de solução, acreditar nela e trabalhar nessa direção. Nos dá um otimismo com a esperança. A gratidão, porque a gratidão, ela olha para o momento presente, reconhece tudo de bom, mas ela também olha para o passado e se lembra de todas as vezes que fomos socorridos. Aí a gratidão nos fortalece. A gratidão tem uma força enorme. O simples ato diário de lembrarmos de algo que agradecemos no dia, com sinceridade, sempre, nos dá um bem-estar psíquico e nos permite, se for ao dormir, ir para o sono em melhores condições psica-espirituais. Então a gratidão é incrível. A coragem do enfrentamento dos desafios, a coragem lúcida, que busca os recursos necessários de solução. A autoeficácia. O que é isso? Isso é da psicologia. Mas entendamos então a autoeficácia com a nossa capacidade de buscarmos nos empenhar da melhor forma possível na solução dos problemas. Então aí está, junto, 5 sugestões: a resiliência, o otimismo, a gratidão, a coragem, a autoeficácia. Vamos pensar só no otimismo e na gratidão. Vamos pensar na gratidão. O que nos impede de ser grato? Absolutamente nada. O otimista, a gente pode estar até naquela fase, né? Aquele desenho, esqueci o personagem. Dia, céus, azar. Aquele personagem conhecidíssimo que era divertidíssimo, porém, né, se a gente trouxer isso para a nossa vida, a gente vai andar com aquela nuvenzinha o tempo todo. É cara que só chove nele, né? Só acontece. E é interessante, não sei se vocês já entraram no período, que às vezes acontece isso com a gente. Eu tinha uma vez, um dia também, que eu estava, não sei o que eu estava
Então, eu andava muito aborrecido com esse negócio, não só acontece, nada dá certo comigo. Jovem, sabe esse negócio? Nada dá certo, nada dá certo, nada dá certo. Aí eu fui atravessar uma rua que eu atravessava todo dia. Acho que eu tinha uns 14 anos por aí, né? Ainda bem que tem bastante tempo, porque eu nem conheci minha esposa nessa época, né? Vocês vão entender por quê. Aí eu fui atravessar a rua, aí tinha uma menina na janela, linda. Quer dizer, eu achei que era, não sei. Lindíssima, me olhando. E aí eu atravessando, sabe, as coisas acontecem em segundos, né? E eu pensei, nossa, eu estou enganado, achando que está tudo ruim. Tropiquei na guia, tropecei na guia, fui em direção ao poste, esbarrei no poste. Quando eu olhei o poste estava todo sujo de óleo. Aí eu olhei e falei, eu sabia. No que eu falei isso, passou um carro. O carro passa em cima. Sabe aqueles negócios de melzinho? Tinha um negócio aqui na rua. Passou a roda e me deu um esguicho de mel de cima e embaixo. Aí eu falei, bom, agora eu estou doce, pelo menos. Só faltava isso. Eu nem olhei mais para trás, fiquei uma semana sem passar por aquela rua. Vai que a menina está na janela de novo. Mas o que eu estou falando? Se a gente pensa, a gente só vai ver essas coisas. Obviamente, nas coisas mais simples. E com isso a gente não tem capacidade de resolver o problema. Mas, então, concluindo, qual é o antídoto para a ansiedade? Do que você sentindo falta nessas coisas que eu coloquei, nessas virtudes da alma? Resiliência, coragem, otimismo e esperança. Falamos na autoeficácia, na caridade, não é isso? Na empatia, tudo isso está aqui. O que for faltando? O que está faltando? A fé. O antídoto para a ansiedade é a fé. E antes que cá dentro da gente surja aquele bonequinho do Tom Jerry, tem um a favor ou contra, né? E fala, aí veio da psicologia, escorregou para a religião. Claro, eu sou espírita, estou falando da doutrina espírita, contudo, ratifico que os estudos que estudam a psicologia com a espiritualidade têm mostrado que a fé e as práticas espirituais podem ter efeitos, têm efeitos positivos na saúde mental, incluindo na redução da ansiedade. Então, neste momento, embora que toda a minha alma fale forte desta fé que está na alma, que transcende a capacidade até de compreensão, porque não é algo que não também, mas essa questão está na alma. Não é você acredita? Não, eu sei. Não acredito, eu sei. Você acredita em Deus? Não, eu sei. E essa fé ela tem que ser entendida, porque ela frequentemente nos oferece uma perspectiva de que há algo maior, mais positivo. É aí que está a força da fé. É a certeza que Deus nos ampara. Está com ansiedade, está com um momento difícil? Recomendo, assiste o nosso umas 10 vezes seguida. E presta atenção no auxílio dos amigos espirituais. Pode esquecer, vá observando como eles trabalham. E assim eles fazem em nossas vidas. Então a fé nos ajuda a reduzir a sensação de desespero que frequentemente nos acompanha a ansiedade. Eu hoje, como todos não, como muitos, certamente tenho inúmeros momentos de ansiedade. Não são poucos. E por vezes, quase sempre, a consciência que temos a partir do conhecimento da doutrina espírita, em correlato com o conhecimento da psicologia, seria-nos impossível ter ansiedade. Mas, ao contrário, a nossa condição espiritual ainda tão
aspas, humanizada, no sentido do que é humano na Terra no momento presente, do estágio que ainda nos encontramos, me faz naturalmente desejar procurar o ombro do Mestre e nele deitar minha cabeça e falar: Senhor, me ajuda. Mas antes do Senhor falar qualquer coisa, eu já sei disso tudo. Quem sou eu? Claro que não. Mas não, já sei, Senhor. Simplesmente me acolhe. E aí, lembrando de um dos momentos mais reconfortantes das Escrituras, quando Jesus fala diretamente aos discípulos, quando ele se preparava para a partida, ele fala de fase de confiança. Ele apresenta aos discípulos a frase que se constitui, a meu ver, o maior antídoto para a ansiedade. A frase que por vezes eu fico ouvindo na acústica do próprio coração, para aurir forças na alma e enfrentar as dificuldades que me parecem enormes, mas que em verdade são pequenas. E enormes me parecem, porque pequeno eu ainda sou. Então eu escuto Jesus dizendo-nos: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não é necessário mais nada. Podemos esquecer tudo isso que analisamos e que tem o intuito de fortalecer a nossa compreensão mediante as dificuldades, prevenindo-nos contra uma condição que nos leve a um distúrbio de ansiedade. Podemos esquecer disso tudo. E se gravarmos em nosso coração essa frase de Jesus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. E se trouxermos essa confiança e essa fé na prática de nossas ações no mundo, poderemos ver a vida nos sorrindo, como o Mestre nos sorri nesse momento. Que Jesus nos abençoe a todos.